Nesta edição especial do programa, o presidente da OAB Ceará, Valdetar Andrade Monteiro, vai apresentar a infraestrutura física da atual sede da Ordem na Rua Lívio Barreto, 668. Você vai conhecer também um pouco mais da construção da nova sede da Ordem Cearense, na Avenida Washington Soares, número 800. A previsão de inauguração para o dia 21 de dezembro. Muito tem se falado sobre a nova sede da OAB Ceará e a sua importância para a categoria. Pensando nisso, preparamos um programa especial, mostrando a atual sede, mostrando as nossas necessidades e plantando o futuro através da edificação de uma nova sede. Hoje temos um único auditório na sede atual da OAB Ceará, onde são realizadas as sessões do Conselho Seccional, e o espaço para recebermos os colegas advogados e advogadas tem ficado cada vez menor. A classe cresceu, quando o prédio foi inaugurado tinha somente cerca de 11 mil inscritos, hoje nós passamos de 33 mil e precisamos de uma infraestrutura a dar vazão à quantidade de serviços criados pela Ordem. Além disso, preparamos também uma matéria mostrando as novas edificações da Ordem dos Advogados do Brasil, transformando a edificação num centro de serviço para a advocacia. Sala de aula para a Escola Superior de Advocacia, 2 bons auditórios, um centro de pesquisa com biblioteca física e biblioteca virtual, sala de estudo 24 horas para atender o advogado concurseiro que procurará a Ordem dos Advogados do Brasil, também abrigando, além da Escola Superior de Advocacia, a nossa Caixa de Assistência dos Advogados. Enfim, um amplo estacionamento para abrigar aqueles que irão até a sede, com segurança e com tranquilidade. É a Ordem trabalhando cada vez mais por você. É muito importante para a advocacia cearense conhecer a atual sede da administração, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil atual, para nós podermos avaliar a importância de uma nova sede. A OAB, que congrega hoje mais de 33 mil advogados inscritos, quase 10 mil estagiários, tem uma sede na Lívio Barreto. E é importante conhecer essa sede. Os advogados que andaram na OAB há um tempo atrás e que não têm o dia a dia da entidade, que eles possam conhecer a entidade. A Secretaria da OAB funciona aqui no piso térreo e funciona precariamente. As inscrições que são remetidas hoje no novo sistema criado pela OAB Ceará online vêm para essa secretaria e, como nós podemos ver, não há comodidade para o advogado que vem até aqui por conta do espaço que é muito diminuto. A recepção da OAB se restringe a esse pequeno espaço, esse apertado espaço. É importante nós entrarmos na secretaria da Ordem para ver as condições que os servidores, infelizmente, estão submetidos nesse momento de dificuldade no espaço, né, a uma quantidade de imóveis muito superior ao que o espaço acomoda, mas infelizmente para servir bem a categoria nós temos nos arrumado na medida do possível para tentar fazer esse atendimento. Além da secretaria, funciona aqui no piso térreo, junto com essa apertada recepção, a tesouraria da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como disse, atende mais de 33 mil inscritos e cerca de 10 mil estagiários. Um espaço pequeno, apertado, só há 3 guichês de atendimento, exatamente porque não temos a possibilidade de aumentar, não há mais para onde expandir. A utilização do espaço feita pelos vários secretários gerais que passaram pela Ordem dos Advogados do Brasil foi ocupando os espaços para melhor servir a classe, mas infelizmente não tem mais para onde expandir. A Ordem, com toda essa movimentação, com 15 subseccionais no interior do estado, isso é uma demanda que obriga a ampliação no atendimento, o arquivo há muito tempo superlotado. Funciona também aqui no piso térreo, além da tesouraria e além da secretaria, se vê aqui que não há mais aonde colocar armário, aonde colocar os arquivos, e aí vai se arrumando na medida do possível para tentar melhor atender. Os espaços pequenos, mas já
todos ocupados. A recepção, no dia de tomada de compromisso, no dia de sessão do Conselho, infelizmente fica pior ainda. Nós temos a sala de audiência da OAB, do Tribunal de Ética e Disciplina, um arranjo feito para que possamos acomodar essas audiências. O espaço, como se vê, é muito pequeno. As testemunhas que vêm até aqui, os colegas advogados ou as partes dos processos ético-disciplinares têm que se acomodar um a um, porque infelizmente não tem como entrar. Na parte da administração, que funciona ainda uma pequena parte, há mais uma sala aqui ocupada para os recursos humanos, como se vê, tentando utilizar todos os espaços, por menores que sejam. O protocolo para atender essa demanda da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto para os 33 mil inscritos, como para a sociedade que socorre da OAB na defesa do consumidor, na Comissão de Direito e Saúde, na Comissão de Direitos Humanos, todo esse manancial de informação que chega à Ordem vem para um protocolo que é exatamente o mesmo em tamanho quando a OAB tinha cerca de 11 mil advogados. Os servidores vão se apertando nos armários, as condições de trabalho não são as melhores por conta desse aperto generalizado, mas para servir a classe nós vamos tentando utilizar todos os espaços milimetricamente, de modo a permitir que a OAB atenda a contento a classe nessa falta de espaço que é gigantesca. As comissões funcionam aqui e dividem espaço com parte da administração da Ordem. O servidor da casa há mais de 50 anos, o Calvino, despacha, como vocês podem ver, nesse pequeno espaço. Isso aqui no passado já foi uma recepção. A recepção antigamente vinha até aqui. Mas pela falta de espaço nós tivemos que ocupar. As gestões anteriores foram ocupando esse espaço porque não havia mais onde colocar servidores. Infelizmente, essa é uma realidade dura, mas é a realidade que o advogado tem que conhecer para entender a importância da construção de uma nova sede, da construção de um novo espaço a abrigar melhor o serviço da Ordem dos Advogados do Brasil. Para que nós possamos mensurar a dificuldade que é funcionar nesse prédio apertado da Lívio Barreto, é que a OAB tem mais de 50 servidores lotados aqui. No térreo, onde nós podemos ver o funcionamento da tesouraria, da secretaria, do protocolo, da sala de audiências, tanto para os que vêm à ordem, para as audiências, como para os servidores que trabalham aqui, nós só temos 2 banheiros nesse piso. Um banheiro masculino e um banheiro feminino. Isso já demonstra a total falta de estrutura. As filas no final do expediente são gigantescas porque não há o que fazer. Só 2 banheiros nesse piso. O antigo subsolo desse prédio, que na inauguração abrigava o estacionamento somente da diretoria, porque já era apertado, ele foi sendo remodelado com o passar dos anos e reutilizado para a parte administrativa. A OAB não tem aonde colocar o material, como disse, são 15 subseccionais com uma movimentação grande de salas de apoio. Somente nessa gestão foram inauguradas mais de 150 salas de apoio, várias subseccionais passaram a ter sede própria e o setor de patrimônio da OAB precisou de espaço. Então o subsolo foi sendo ocupado ao longo de várias gestões e hoje os servidores se apertam aqui no setor de patrimônio, como pode se ver, sem a menor infraestrutura de trabalho. O almoxarifado também funciona no subsolo. Como podemos ver, nós precisamos dar manutenção a essas 100 e tantas salas de apoio, nós precisamos de material de expediente, material de limpeza, e o espaço que temos é esse aqui. Tentando acomodar, tentando gerenciar o máximo possível o espaço, mas como a limitação é muito grande, o que é possível fazer, infelizmente, nesse momento é isso. É importante que o advogado conheça essa atual realidade da sala para que ele possa aproveitar o momento para debater a necessidade de uma nova sede para a OAB. Nós também, aqui no subsolo, temos o setor de digitalização, que com a chegada do processo digital
ele é fundamental para o funcionamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Os processos de inscrição, eles hoje já são digitalizados, e nesse pequeno espaço onde era a vaga de um carro, onde era ocupado para ser um subsolo, funciona a sala de digitalização da ordem. Também funciona aqui no subsolo, frisando que o funcionamento se dá pela falta de espaço, o setor de informática da OAB. Olha, a OAB com 160 salas inauguradas, com a infraestrutura de 15 subseccionais, com escola superior de advocacia, manutenção a ser feita em todos esses equipamentos da ordem. O espaço que ficou para a informática, infelizmente, é esse aqui. Um espaço pequeno, apertado, sem janela, onde nós tentamos aí dar o máximo dos servidores para que a manutenção dos computadores seja feita. Também funciona no subsolo ainda um setor de arquivo. A OAB recebe documentos de todos os advogados que procuram para inscrição. Esses documentos têm que ser acomodados, sejam de exame de ordem, seja de inscrição definitiva, de inscrição suplementar. E como não há espaço, os servidores têm se virado aqui para acomodar nesse subsolo que antigamente abrigou os veículos, essa quantidade enorme de documentos que vão sendo digitalizados e depositados aqui nesse espaço. Como se vê, a urgência imediata de novas acomodações a permitir um espaço que congregue o serviço da Ordem dos Advogados do Brasil, o seu patrimônio e também o seu patrimônio documental. São processos que daqui a 10, 20, 50 anos serão requeridos para inscrições suplementares. O subsolo também foi ocupado pelos processos disciplinares, pela Secretaria de Processos Disciplinares. Como pode-se ver, a sala não tem janela porque é aqui um subsolo. E o servidor se acomoda aqui da melhor maneira possível, tentando prestar um bom serviço, mas infelizmente é o que se tem para fazer. A saída do subsolo passou a ser um depósito, porque não há outro local no prédio que possa abrigar esse material. O prédio todo, abrigando todas essas reuniões, além de 60 comissões temáticas, tem somente um elevador apertado, e nesses dias de reunião nós temos o sofrimento aí, inclusive de acessibilidade, porque aqueles que procuram a Ordem dos Advogados do Brasil às vezes não conseguem utilizar o elevador de imediato pelo tempo que se leva. A recepção do conselho, que era para abrigar, em média, por sessão, 150 pessoas, é essa aqui. Como se pode ver, num dia de sessão, o local fica extremamente apertado, porque não há como acomodar as pessoas. A Procuradoria Jurídica passou a funcionar nesse andar, o que obrigou a levar ao subsolo a Secretaria de Processos Disciplinares. Funciona aqui também a Secretaria do Tribunal de Ética e Disciplina. Nós temos uma deficiência grande para a tramitação dos processos de mais servidores, e esses servidores, infelizmente, não podem ser contratados, embora já haja concurso com pessoas aprovadas, porque não há aonde lotá-los, não há espaço onde lotá-los. Aqui no primeiro andar, com essa recepção apertadíssima, nós só temos 2 banheiros, um masculino e um feminino. No dia de sessão, nós temos 40 conselheiros, 30 lugares para assistência, e como se vê, não há como se receber com dignidade as pessoas que socorrem da Ordem dos Advogados do Brasil, porque não há mais espaço. Esse aqui é o local onde funciona o Conselho Seccional Pleno, as sessões do Tribunal de Ética e Disciplina, as sessões da primeira, segunda, terceira Câmara e do órgão especial. Como se vê, nós temos 40 lugares para conselheiros e mais 30 lugares para assistência. Somados, são 70 pessoas para a utilização de 2 únicos banheiros, um masculino e um feminino. Portanto, é impossível se utilizar a altura da dignidade do exercício da advocacia e do funcionamento de um prédio que abriga a Ordem dos Advogados do Brasil, a estrutura atual. O Tribunal de Ética e Disciplina, com cerca de 3.000 processos funcionando,
tem essa diminuta secretaria. Não há mais como contratar servidores, porque não há onde lotá-los, o espaço pequeno, apertado. A Secretaria-Geral Adjunta, que tem o volume de informação do Conselho Seccional e do funcionamento deste Conselho, funciona na parte de trás do auditório do Conselho, que nós acabamos de ver, e a secretária se espreme nesse espaço. A secretária-geral adjunta tem que trabalhar despachando os processos na parte de trás do Conselho Seccional, ou seja, o prédio já foi construído sem um espaço a abrigar a diretoria da Ordem dos Advogados, porque são 5 diretores, um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, o secretário-geral adjunto e a secretária-geral adjunta, pela falta de espaço, não havia aonde despachar, é acomodada na antessala do Conselho Pleno da OAB. Portanto, a sala, que deveria ser um local de despacho e de trabalho, passa a ser um local inóspito, com um funcionamento diminuto pela falta de espaço. Um prédio que abriga cerca de 50 servidores tem como copa esse espaço que nós acabamos de mostrar. Não há, infelizmente, estrutura para o atendimento aos servidores e aos advogados. A recepção das diretorias, nesse segundo andar, que congregam vice-presidência, secretaria-geral e a presidência da Ordem, é essa recepção que nós enxergamos aqui. Um sofá de 3 lugares, outro sofá de 3 lugares. Quando há uma movimentação de agenda maior, com a movimentação das 60 comissões da Ordem, que movimentam em torno de 1.200 advogados, o espaço fica intransitável. A presidência da Ordem, que talvez seja o melhor local desse prédio, eu imagino que quando construído ele foi feito pensando somente na presidência da Ordem. E já é um espaço hoje pequeno. Embora o espaço seja o maior do prédio, mas para a quantidade de advogados, para a quantidade de relações e pela importância social da Ordem dos Advogados do Brasil, na defesa das prerrogativas profissionais, na luta pelo Estado Democrático de Direito, como se vê, não há mais a possibilidade de funcionamento. As mesas já foram remanejadas de lugar, os sofás já foram alterados no seu tamanho, diminuindo, mas infelizmente não há mais o que fazer. O banheiro da presidência é utilizado como um depósito, porque não há onde colocar mais material. Infelizmente, pelas acomodações, se vê que todos os espaços procuram ser utilizados pelos servidores, mas não há mais ocupação. A OAB responde e recebe cerca de 200 ofícios mês, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Executivo, dos vários órgãos, das demais autarquias que socorrem da OAB, seja no trabalho social, seja no trabalho corporativo, junto aos advogados. E a Secretaria da Presidência, infelizmente, tem que funcionar nessa pequena sala, os servidores dividindo assento, porque não há mais aonde ocupar espaço. A imprensa que já funcionou no primeiro andar foi sendo empurrada para o segundo andar e hoje uma antiga varanda desse prédio foi coberta, remodelada para abrigar o setor de comunicação da Ordem. A OAB tem um programa de televisão, OAB na TV Mundo Jurídico, a OAB tem um site que tem cerca de 150 mil acessos mês. Nós temos a administração de redes sociais, mas infelizmente não temos espaço para abrigar o setor de comunicação da Ordem. E esse espaço aqui, muito apertado, é dividido, como vocês podem ver, pelos profissionais da imprensa. No mesmo local onde funciona a imprensa da Ordem, também funciona a gerência administrativa. Essa sala que deveria acomodar o gerente com o staff de gerência para servir as 15 subseccionais, as salas de apoio espalhadas pelos vários fóruns do estado do Ceará, infelizmente pela falta de espaço, se acomodam aqui numa antiga varanda do prédio. E a total falta de acessibilidade impede o acesso
a esse local. Não há elevador, há escada somente. E esse terraço, ele, segundo estudos apresentados à diretoria da ordem, ele não pode ter a utilização do dia a dia, porque não foi dimensionado para peso. Embora tenha um piso em granito, desde a inauguração do prédio, mas como se vê, é um local, um espaço que é inabitado. Nós, com a deficiência enorme de espaço, infelizmente não podemos utilizar esse espaço do último piso, porque não há acessibilidade, o elevador só vai até o segundo andar. Embora o piso, como vocês podem ver, é de um granito de boa qualidade, mas a determinação e orientação feita desde 1998 é de que não se utilize, porque coloca em risco o próprio prédio, a segurança do próprio prédio. Há laudos de engenheiros, com notícia do próprio servidor mais antigo da casa, o seu Calvino, de que não se pode utilizar esse espaço porque há risco à segurança das pessoas. Então, nós temos um prédio totalmente ocupado, sem espaço algum para depósito, para organização, para crescimento da ordem, para melhorar o atendimento, e na cobertura do prédio, sem acessibilidade, nós não temos como utilizar. Isso prova, bem demonstra a necessidade urgente de uma nova sede, de novas acomodações, e é importante que o advogado conheça, que a advogada conheça a estrutura atual para que possa imaginar um novo prédio com condições dignas de trabalho. Você sabia que a OAB Ceará disponibiliza canal aberto para denúncias, reclamações e sugestões para violações dos direitos humanos? Ligue 0800 724 2116. O governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro. De um lado, é mais investimento em tecnologia e inovação. Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado, é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro, o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Estamos aqui na nova sede da OAB Ceará e já podemos visualizar o novo subsolo da ordem. Enquanto na sede antiga nós não temos nenhuma vaga de estacionamento, nenhuma vaga de subsolo, aqui nós temos cerca de 250 vagas de estacionamento. Isso possibilita a utilização dos nossos auditórios, um auditório no piso térreo com 350 lugares, um auditório no segundo pavimento, onde funcionará a sede do Conselho, e teremos também cerca de 160 vagas para assistência, o que dá a segurança para o estacionamento e a utilização do prédio no dia a dia por parte de todos os advogados e advogadas. Nesse piso térreo nós teremos aqui o funcionamento da Escola Superior de Advocacia. Todo esse espaço poderá ser utilizado como salas de aula e a parte administrativa da escola, tendo aqui uma sala de estudos 24 horas, biblioteca, uma infraestrutura de pesquisa jurídica a permitir que advogados e advogadas que socorram da ordem possam ter o pronto atendimento. Nós já podemos visualizar aqui o primeiro auditório de 350 lugares, está sendo feita a parte elétrica e hidráulica para em seguida começarmos a parte acústica. É importante a advocacia entender que o prédio é construído de forma modulada para que nós possamos no futuro também ampliar as próprias estruturas recém-construídas. Para preservar a história da Ordem dos Advogados do Brasil, nós reunimos aqui todas as placas dos prédios por onde a Ordem dos Advogados do Brasil passou, contando a história de todas as edificações que abrigaram a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma maneira de nós contarmos às futuras gerações a história das sedes da OAB. Nosso servidor mais antigo, Calvino Pereira, fez um levantamento de todas as sedes. Nós já abrigamos aqui as placas, será colocado também um busto do Edgar de Arruda, de modo a que a gente possibilite às futuras gerações conhecerem a história da ordem com profundidade. O primeiro andar sediará uma creche nesse espaço relativamente grande,
para que nós possamos ampliar esse serviço da creche para advogados e advogadas. A parte administrativa da ordem será sedimentada aqui com secretaria, tesouraria, secretaria administrativa do Tribunal de Ética e Disciplina. Toda essa parte aqui abrigará a estrutura administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos aqui o segundo auditório, que abrigará a sede do Conselho Seccional Pleno e terá também 160 lugares para assistência. Isso possibilita o funcionamento do Conselho Seccional, do Tribunal de Ética e Disciplina, das várias comissões que vão poder fazer os seus eventos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB tem mais de 60 comissões que utilizam espaços da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, de vários órgãos. Nós poderemos agora, a partir da inauguração desse prédio, realizarmos os nossos eventos dentro da nossa própria casa, abrigando com segurança a advocacia. Este andar abrigará as diretorias da Ordem dos Advogados do Brasil, a Procuradoria Jurídica, departamentos administrativos da Ordem, possibilitando que o advogado tenha um atendimento direto, imediato, com melhores acomodações. Aqui do lado, nós temos a praça construída pela Ordem dos Advogados do Brasil. É um presente da Ordem dos Advogados do Brasil, a cidade de Fortaleza, que nos concedeu pela Câmara Municipal, através do ato do prefeito de Fortaleza, a doação desse terreno que abriga a Ordem dos Advogados do Brasil. Você sabia? A OAB Ceará possui cerca de 60 comissões temáticas que atuam em defesa das prerrogativas dos advogados e em prol da sociedade. A OAB Ceará realizará, por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados e da Coordenadoria Estadual de Estudos sobre Liberdade Religiosa, o primeiro simpósio jurídico do Vale do Jaguaribe. E para conhecer os detalhes e a importância deste evento, nós conversamos agora com o membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB Ceará, Dr. Tiago Alves. Dr. Tiago, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigado. É um prazer estar aqui nesse importante canal de divulgação dos feitos da nossa ordem junto com a sociedade. Eu gostaria inicialmente que o senhor falasse sobre a relevância, sobre a importância deste primeiro simpósio que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 30, no Vale do Jaguaribe. Bem, a nossa região é uma região rica na atividade jurídica. Existem diversos operadores dos direitos que se destacaram, tanto na advocacia como membros do Ministério Público, como da magistratura. E existe uma quantidade relevante de estudantes naquela região. E diante dessa situação e da possibilidade de haver um evento desse porte, foi acertado junto com a ordem que se estimulasse que a cidade de Russas entrasse no calendário de eventos jurídicos, já que até então não se tinha feito nada dessa magnitude. E foi acertado que todos nós pudéssemos fazer um evento, pela primeira vez um evento jurídico na cidade de Russas. E quais são os nomes e os temas confirmados para este encontro? Bem, o evento ele procurou abordar o tema principal, a prerrogativa do advogado. Prerrogativa do advogado, que é o que a OAB, nessa gestão da Comissão de Prerrogativas, combateu veementemente essas lutas de desrespeito às prerrogativas, essas violações que nós sofremos no dia a dia. E graças a Deus e graças à gestão do Dr. Cleto Gomes, esse combate tem surtido efeitos. E por ter surtido esses efeitos, foram convidados diversos setores da advocacia cearense e da magistratura que debatessem de uma forma simplificada como a prerrogativa é exercida no dia a dia da advocacia. Então temos como, por exemplo, Capitão Wagner, que vai debater sobre a segurança pública e a atividade da advocacia, já que o que se percebe muito é uma dificuldade do advogado em acessar processos judiciais, inquéritos policiais. A atividade do advogado nas delegacias de polícia tem sido um grande problema que a comissão tem combatido, não com a guerra, mas com o diálogo com as forças policiais. E o Capitão Wagner vai abordar esse tema. O papel do advogado no âmbito da segurança no âmbito da segurança pública, tanto no trato com as forças policiais, como no exercício do próprio advogado dentro das delegacias de polícia e das unidades da Polícia Militar também. O outro tema, que é bastante interessante, é a questão da delação premiada. Um tema que está à tona com essas operações da
da Lava Jato, enfim, desses escândalos de corrupção. E nada melhor do que o Dr. Paulo Quezado, né, para falar sobre esse tema. É um tema bastante oportuno. E um tema também bastante importante para a advocacia cearense é a questão das inovações do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil que está aqui nas portas de ser publicado, praticamente agora vai entrar em vigor no começo de janeiro de 2016, e nada melhor do que um curso já para os estudantes e para os próprios advogados e operadores do direito para se interarem já com a nova sistemática, né, com a nova sistemática do CPC. E nós temos uma informação boa, né, para os advogados que estejam nos quadros da OAB inscritos com até 5 anos. Eles terão desconto na próxima anuidade, na anuidade de 2016? Isso. Advogados inscritos nos quadros da OAB com até 5 anos, eles terão 50% de desconto na anuidade. E os demais colegas advogados, 25% de desconto. Os alunos, os estudantes de direito que participarem, terão um certificado emitido pela Escola Superior de Advocacia, que é capitaneada pelo nosso mestre Vanilo, com 6 horas, que aí vai servir para a complementação de carga horária nas atividades complementares curriculares do curso de Direito das respectivas universidades. Doutor Tiago, e os advogados interessados em participar deste encontro, como devem proceder? Os advogados de todo o estado poderão se inscrever no site da OAB, tem um link lá. A inscrição valerá 1 kg de alimento não perecível, então quem se inscrever no link via internet, na presença do evento, levará o kit de alimento não perecível. E os demais colegas que residem na região do Vale do Jaguaribe têm a oportunidade de fazer a inscrição na sala dos advogados em Russas, ou então nas subseções de Aracati ou de Limoeiro, levando também esse kit de alimento não perecível que vai ser entregue ao Lar Santa Clara de Assis, que é um lar que cuida de idosos no município de Russas. Com certeza. Vamos falar um pouco agora sobre o papel, as ações desenvolvidas pela Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, que eu sei que foram muitas ações. Você poderia destacar algumas aqui? Com certeza. O nosso presidente Cleto Gomes, junto com o presidente Valdetar e toda a gestão da OAB Ceará, deu carta branca à Comissão de Prerrogativas, sempre no sentido de defender as prerrogativas. Então, vários feitos foram realizados pela comissão. Já estamos na 46ª reunião ordinária, que será realizada dia 6/11, né, última por sinal, porque aí, como está no período eleitoral, a gente para. Mas foram 46 reuniões ordinárias realizadas na sala do Conselho, toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, às 15 horas, das 15 horas às 5 da tarde, onde foram aprovados diversos processos e representações contra magistrados, membros do Ministério Público, servidores, ou seja, qualquer agente público que venha a violar as prerrogativas dos advogados. Recentemente, aprovamos uma representação contra um comandante da Marinha, porque não permitiu que um colega advogado ingressasse na unidade militar para exercer sua atividade, seu munus público de advogado. E tem várias representações. Juazeiro do Norte tem sido também um foco, também, que a OAB tem dado muita atenção, porque existem diversas violações de prerrogativas dos advogados lá. Sobral, Granja. Aparentemente, a região do Vale do Jaguaribe existe um certo respeito por parte dos magistrados e dos membros do Ministério Público, delegados de polícia, policiais, agentes públicos e agentes de segurança que atuam no dia a dia com a advocacia. Mas sempre estamos ali vigilantes quanto à defesa das prerrogativas. Doutor Tiago, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas. Obrigado, e estamos à disposição, não apenas da TV OAB, mas de toda a sociedade e de todos os colegas advogados. Quando precisarem, somos ligados ao Centro de Apoio, que é capitaneado pelo Dr. Navarro, e sempre estaremos na defesa da advocacia. A OAB Ceará apoiou o lançamento do livro Fundamentos Democráticos Constitucionais do Tribunal do Júri, que foi publicado pela editora Conceito. E para conhecer detalhes desta obra, nós conversamos agora com o escritor, o advogado criminalista Mário Davi de Albuquerque. Doutor Mário, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É uma satisfação muito grande, Hervelto, lhe cumprimentar todos os espectadores e dizer que é uma grande honra poder participar do seu programa e expor um pouco sobre a obra que se relaciona com o júri, a democracia e também com a própria advocacia criminal. O livro decorre da nossa dissertação de mestrado na Universidade de Fortaleza, em que nós
tratamos da sistemática do júri, desde os seus antecedentes históricos, passando pelas questões de todas as participações do júri nas constituições brasileiras, enfrentando a questão da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e ainda um ponto principal que discute a inserção da população, ou seja, de um processo democrático, já que a nossa redemocratização é algo recente, na própria questão do processo do júri, do procedimento e da oportunidade do indivíduo ser julgado pelo seu próprio semelhante. Então a obra traz essa dinâmica. Doutor Mário, a última reforma pela qual passou o Tribunal do Júri, salvo engano, foi em 2008. Quais são as competências do Tribunal do Júri? Perfeito. Nós temos, Hervelt, uma competência dada pela própria situação processual, já que o Tribunal do Júri, ele tem uma ancoragem, ele tem um assento constitucional. Esse assento ele vem em todas as constituições brasileiras, com exceção da Constituição Estado-Novista. Mas nós percebemos que o júri é uma instituição, quando não reconhecida, mantida. E lá na Constituição se fala que o júri é competente para apreciar, o júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. No entanto, a Constituição, a regra de eficácia contida é limitada, e o que efetivamente regulamenta a Constituição é o Código do Processo Penal. E naquele diploma está estabelecido no artigo 74 que os crimes são o homicídio doloso, o infanticídio, a instigação ao auxílio ao suicídio e o crime de aborto. Na obra o senhor defende, inclusive, uma maior democratização do Poder Judiciário, não é verdade? É verdade. Eu entendo, Hervelt, que existem algumas formas de ingresso da sociedade na participação do processo do Poder Judiciário, e uma delas, e talvez a mais extensa, seja a do Tribunal do Júri, já que existe um processo de escolha muito amplo, em que há uma seleção, há um processo de escolha e depois uma lista de jurados para compor efetivamente o Conselho dos Sete. Mas existem outras formas, como por exemplo, o juiz de paz. Nós temos algumas formas de ingresso de pessoas na participação do Poder Judiciário, que é através do conciliador. E uma das mais importantes também é a que alterna a participação de membros do Ministério Público e membros da advocacia através do 5º Constitucional. O júri, então, representa o maior exemplo de participação popular na elaboração da justiça. Sim, eu penso que sim, porque ao júri lhe é acometida a possibilidade de julgar aquela pessoa. Existe uma situação de explicação, poderá existir algum questionamento, mas o júri terá soberania, poderá de forma soberana apreciar, julgar, condenar ou absolver aquele indivíduo. Então existe essa situação que eu, a meu ver, respeitando algumas posições a respeito da própria supressão do júri, entendo. Doutor Mário, quais princípios constitucionais estão relacionados com o Tribunal do Júri? Muito bem, Hervelt, a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 38, elenca os princípios específicos do Tribunal do Júri. Quais são? A plenitude da defesa, a soberania dos vereditos e o sigilo das votações. No primeiro, nós temos que perceber que o júri oportuniza uma defesa maior, porque não fica adstrita ao julgamento do juiz monocrático. E a plenitude da defesa possibilita, naquele momento, a utilização da retórica, o apelo a determinados aspectos que num processo efetivamente julgado por um só não é possível. Então a plenitude da defesa, a gente compreende que ela inclusive alcança elementos maiores do que a própria ampla defesa, que aliada ao contraditório são os corolários do devido processo legal, do due of law. Então nós temos esse primeiro princípio. Num segundo momento, a Constituição estabelece que a votação pelos jurados ela é soberana, ou seja, ninguém pode se miscuir naquela votação e mudar o resultado. O que acontece e pode acontecer é que o julgamento pode ser feito contrariamente à prova dos autos. Quando isso ocorre,
efetivamente essa soberania, como nenhum outro comando constitucional é absoluto, ele é levado a um tribunal superior e o tribunal pode anular aquele julgamento, mas mandando que seja feito outro em seu lugar, sem jamais dar o resultado. O resultado novamente será dado pelo tribunal do júri. Daí se dizer que o júri é soberano nesse sentido. E o último princípio é a questão do sigilo das votações. Esse sigilo não agride a questão da publicidade dos julgamentos, porque o júri ele é público. Doutor Mário, há quem defenda no Brasil, alguns doutrinadores, a aplicação do chamado direito penal do inimigo, onde alguns direitos e garantias fundamentais acabariam sendo deixadas de lado, sendo suprimidas. Mas, na verdade, nós sabemos que o direito penal brasileiro é altamente garantista. Qual a importância de nós termos um direito penal garantista? Hervelt, eu tive a oportunidade, na qualidade de estudante do doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, de ser aluno do professor Gunther Jacobs, que é quem traz a ideia do direito penal do inimigo. O direito penal numa outra velocidade em que, para os senhores do crime, para as organizações criminosas, especificamente se tratando de terroristas, não haveria as garantias dadas para os outros cidadãos, ou seja, as garantias normais. Penso eu que a nossa Constituição, ou a grande maioria das constituições dos povos civilizados, traz sim garantias de um povo que alcançou algo chamado segurança jurídica. Há um risco na aplicação do direito penal do inimigo, porque erros acontecem. E esses erros judiciários, quando acontecem, trazem enormes prejuízos, não só para o cidadão em si, mas um prejuízo enorme para a sociedade. Doutor Mário, como está a advocacia criminal atualmente? Ainda há muitas oportunidades para os jovens advogados que têm interesse pela área? Hervelt, eu acredito que sim. Existem oportunidades. A advocacia como um todo, e como toda e qualquer outra profissão, tem os seus percalços. Nós temos, especialmente quando estamos iniciando a carreira, de perceber que existem dificuldades. Mas o Brasil cresceu muito, existem muitas empresas, existem muitos negócios. Essas situações geram também problemas criminais. Nós temos problemas de toda ordem, existem os chamados crimes ambientais, nós temos crimes tributários, existe uma advocacia plena, empresarial, penal. Então há um campo para ser explorado, para ser trabalhado. Agora, como em qualquer setor da advocacia, você tem que sempre trabalhar com muita ética, com muita prudência, com muito respeito ao cliente, especificamente tratando da questão dele como efetivamente o direito permite. Mário, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico parabeniza pelo lançamento da obra e agradece a sua participação e as informações aqui prestadas. Muito obrigado. Hervelt, agradeço também a oportunidade de participar do seu programa, agradeço à editora Conceito que publicou o livro, agradeço à OAB pelo apoio no lançamento, agradeço ainda à Faculdade 7 de Setembro, que oportunizou o lançamento da obra no dia 22 próximo passado, e mandar um abraço forte, um abraço fraterno para os meus amigos advogados, para os meus ex-alunos e para os meus alunos. Muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. E o programa OAB na TV de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã e também às terças, às 11 da manhã. E ainda na TV União, canal 17, às quartas e sextas-feiras, das 19h15 e às segundas-feiras, às 13h15. Você pode conferir todos os programas através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.
Ceará, terra de gente trabalhadora e hospitaleira, terra de grandes personagens do cotidiano que constrói a nossa história nos mais simples atos. A história não é apenas o conhecimento do passado, também é conscientemente vivenciar os fatos do presente, olhando para o futuro. A ordem se unifica a boa parte da história do Ceará. O prédio solar do Pachecão é considerado como a primeira sede da OAB cearense, nos anos 30. Em seguida, se instalou na Associação dos Funcionários Públicos do Estado, no edifício da Corte de Apelação, no prédio Excelsior Hotel, no edifício Estúdio e, por fim, na Avenida Pontes Vieira, com Vigílio Távora. A Ordem Seccional Ceará teve como sedes, respectivamente, o prédio da Secretaria de Segurança Pública, o antigo Fórum Cláudio Evilacqua, a sede do Clube do Advogado, tendo sua primeira sede própria na Avenida Pontes Vieira, em 1984. A segunda sede própria, desde 1997, está localizada na Rua Lívio Barreto. A classe cresceu e os sonhos também. A nova sede da OAB Ceará vem para fazer valer a nossa história. Sua nova localização será na Avenida Washington Soares, 800, o endereço privilegiado da cidade, próximo ao Fórum Cláudio Evilacqua, próximo a equipamentos importantes da nossa cidade. Essa sede contará com biblioteca, consultórios, farmácias, salas de apoio aos advogados, salas de atendimento, pesquisa jurídica, local propício para eventos, com 2 grandes auditórios, uma procuradoria jurídica, secretaria do Conselho bem instalada para melhor servir a classe, com salas de apoio para o estudo e salas de aula. Além de todos os serviços, terá a unificação da Caixa de Assistência dos Advogados, que tem por objetivo promover serviços de assistência e seguridade aos profissionais inscritos no nosso Conselho Seccional OAB. Teremos também a Escola Superior de Advocacia, com um espaço destinado à capacitação dos advogados e advogadas e produção acadêmica da categoria. A nova sede levará para a população uma praça, com um amplo espaço destinado ao lazer e maior interação e socialização das pessoas. Somos da Terra da Luz e aqui fazemos história. Somos da OAB, somos do Ceará.